Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Estamos meditando na porção do verso 13 ao verso 22 do capítulo 2. Se os irmãos não puderam assistir as duas últimas gravações, eu recomendo que assistam, porque foram maravilhosas, camadas de revelação assim maravilhosas que Deus me deu, né, pela graça dele. Ele me fez enxergar essas duas camadas de revelações. Estamos aqui na segunda camada, no outro ângulo da revelação desse contexto aqui, desse ato profético do Senhor Jesus. Então, sem perda de tempo, vamos dar continuidade, porque o nosso tempo é curto e a matéria é muita. E eu preciso gravar esse vídeo no máximo estourando 30 minutos. Pudesse ser antes, até melhor, né? Enfim, vamos lá. Estando próxima a Páscoa dos Judeus, eu já expliquei para os irmãos que eu entendo que aqui é um flashback, porque João ele conectou com o casamento em Caná da Galileia na narrativa. Ele juntou, porque no casamento de Caná da Galileia foi no terceiro dia que Jesus tinha conversado com Natanael, de que ele veria coisas extraordinárias, coisas maiores. E 3 dias depois, João narrando, Jesus foi para um casamento em Caná da Galileia, e esse terceiro dia nós conectamos com a glorificação da igreja na ocasião da volta de Jesus, o melhor vinho para o final. E ele já, na narrativa, ele já falou acerca da próxima Páscoa dos judeus, em que Jesus ia sendo, nessa Páscoa Jesus seria crucificado. E ele falou acerca da ação de Jesus nos cambistas no templo. E eu entendo que realmente era acerca da Páscoa que estava próxima à morte de Jesus, porque nos outros evangelhos, Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19, narra esse episódio de Jesus, momentos antes dele ser crucificado na Páscoa. Embora, um pouco mais na frente, no verso 23, João ele fala que Jesus ele de fato foi para a Páscoa, fez muitos milagres e não morreu ali. Mas eu expliquei para os irmãos que João aqui ele fez um flashback para poder conectar com a narrativa da festa de Caná da Galileia. Porque o Evangelho de João foi escrito após o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é um livro de muitos flashbacks, que vai e volta, vai e volta. Fala do fim, da volta de Jesus, depois fala o que vai acontecer antes, depois ele fala do fim de novo, fala o que acontece antes. E esse vai e volta é muito comum no livro de Apocalipse. E ele fez esse flashback, ele antecipou a Páscoa que Jesus seria crucificado, falando da ação dele na porta do templo, né, nos cambistas que estavam no templo lá, comercializando a palavra de Deus, fazendo da palavra de Deus um covil de salteadores. Então esta é a segunda camada da revelação, fazendo da casa de pai, casa de comércio, e Jesus fazendo um juízo na casa dele. E nós estamos conectando com os dias atuais e principalmente, em especial, na ocasião da última semana, na primeira metade da última semana, em que a igreja de fato vai fazer essa ação novamente nos cambistas, na porta do templo. E Jesus vai nos usar poderosamente. Nós já meditamos um pouco sobre isso no vídeo anterior. Conectamos com Apocalipse 11, nas duas testemunhas, e vimos que uma das características dessas duas testemunhas, na ocasião da primeira metade da última semana, do último e maior avivamento que a igreja vai experimentar no mundo todo, conectamos que o Espírito que estava em Jeremias estará na igreja do tempo do fim. Na verdade, o Espírito de todos os profetas, que atuaram em todos os profetas, estarão na igreja no tempo do fim. E nós estamos aqui enxergando o Espírito que estava em Jeremias. Então vamos dar continuidade. Então nós meditamos no capítulo 1, versos 4 a 19 de Jeremias, e foi muito boa a leitura, muito conectado com essa ação de Jesus. E nós vimos de fato que o juízo vai começar na casa de Deus e depois vai se estender para os ímpios, mas a limpa, antes da volta de Jesus, começa na casa de Deus. Então vamos ler a porção novamente. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas,
expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, Salmo 69, um contexto de tribulação: o zelo da tua casa me consumirá. Por causa do zelo da casa de Deus, Jesus Cristo foi consumido na cruz, e este zelo continua com seu corpo, que somos nós, e por isso nós seremos consumidos num contexto de perseguição. Basta ler o Salmo 69, que nós vamos compreender exatamente isso. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? E Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Aquilo que eu falei com os irmãos na primeira camada dessa revelação. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Nós conectamos, vou falar de novo, que também, hoje nós somos o santuário dele. Então, nós também seremos destruídos do lado de fora, principalmente na grande tribulação. A igreja sempre foi perseguida ao longo dos séculos. A igreja, ela é reputada como ovelha destinada ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque Jesus prometeu reconstruir esse santuário em 3 dias. Então, na ocasião da sua ascensão, ele deixou seu corpo aqui, ele prometeu voltar em 2 dias, e no 3º dia ele nos dará a vida. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura. A Escritura aqui é o Antigo Testamento, porque na época o Novo Testamento não estava escrito ainda. E o Antigo Testamento profetizou acerca da morte e ressurreição de Jesus e de tudo que vai acontecer na última semana profética de Daniel. Então vamos ler agora o texto de Jeremias capítulo 7, dentro do seu contexto. Vamos ler o capítulo todo. É claro que não vamos terminar nessa gravação, vamos dar continuidade na próxima gravação, porque Jesus falou, não aqui em João, mas falou em Mateus 21, Marcos e Lucas 19, de que eles estavam fazendo da casa do meu pai casa de comércio e covil de salteadores. Eles foram considerados por Jesus como um covil de salteadores, um covil de enganadores, um covil de pessoas que estavam andando deliberadamente em pecado e estavam confiando num templo físico, como se aquele templo físico em si fosse salvá-los. Da mesma forma hoje, Jesus em si próprio, de forma unilateral, só dependendo da parte dele, ele não pode nos salvar. Nós não devemos confiar somente na obra de Jesus na cruz e abandonar as nossas boas práticas. Eu abri uma série recentemente aqui no canal sobre salvação por obras da fé, queridos. Estamos aprendendo que obras não nos salvam. Então nós somos salvos pela graça, porque Jesus Cristo é o cumprimento de todos os ritos cerimoniais, de todas aquelas práticas judaizantes, né? Circuncisão para participar de todos os rituais de purificação, guarda dos sábados, das festas literais, né? Entrega das primícias, que eram os dízimos na ocasião das festas, 3 vezes na ocasião das festas, enfim, sacrifício de animais, tudo aquilo eram apenas um condutor até Cristo. Cristo é a realidade. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé no cumprimento que é Jesus. E não por obras, para que ninguém se glorie. Que obras? As obras desses ritos cerimoniais. Estamos aprendendo muito sobre isso. Se os irmãos não estão acompanhando, já gravei 2 partes já dessa série de salvação por obras da fé. Nós vamos compreender claramente que o homem ele só pode ser justificado, salvo pelas suas obras. Obviamente, não uma vida de perfeição, mas uma vida de luta contra o pecado, de inconformismo com os erros, de arrependimentos diários. Amém, queridos? De esforço. Ninguém consegue entrar no reino se não se esforçar. Ah, Jesus fez tudo por mim, eu só tenho que acreditar nele. Não, isso é mentira, sofisma de Satanás, doutrina calvinista na mente até de quem não é calvinista. Então nós temos sim que nos esforçar para entrar no reino eterno do nosso Senhor Jesus. Amém? Então Jesus falou
que eles fizeram um covil de salteadores. E isso ele tirou de Jeremias 7. Só que nós vamos ler Jeremias 7 todo e ainda vamos ler uma porção de Jeremias 8 para tentarmos entender por que Jesus falou que eles fizeram da casa do meu pai comércio e um covil de salteadores. E vamos conectar com os dias atuais e principalmente com a primeira metade da última semana em que a igreja, o juízo começará pela casa do Senhor. Amém? Então vamos lá. Jeremias 7, versos 1 a 34. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te, olha o detalhe, põe-te à porta da casa do Senhor. Exatamente o que estava acontecendo lá. Na porta do templo, na entrada do templo, estavam lá os cambistas, fazendo da casa do meu pai, casa de comércio. Olha só as conexões, como Deus é tremendo na sua palavra. E proclama ali esta palavra. Você vai proclamar palavras de juízo. Nós meditamos no vídeo anterior, no capítulo 1, versos 4 a 19. E durante todo o livro de Jeremias, é um livro em que o seu contexto é juízo na casa de Deus. Chamado a arrependimento, mas o povo não se arrependeu e foram levados cativos pela Babilônia, o reino do sul. Amém? Então, proclama ali esta palavra. Olha aí. Pode estar até falando acerca profeticamente de Jesus. Né? Jeremias estava profetizando acerca da ação de Jesus que proclamou uma palavra na porta do templo. Mas isso se estende para o seu corpo. Nós já aprendemos sobre isso. Então proclama ali esta palavra e disse: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, olha o detalhe, os que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. Então eles estavam adentrando a porta do templo para adorar ao Senhor, mas o coração não estava correto. As suas ações não condiziam com aquilo que eles faziam de forma mecânica. É isso que o apóstolo Paulo fala, que um homem adore a Deus levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então, não adianta nós levantarmos mãos santas, adorarmos a Deus, né, buscarmos a Deus, nos congregarmos, servirmos nos ajuntamentos, se nós não estamos com as nossas ações correspondentes aos mandamentos do Senhor. Então, de nada disso valerá. De nada disso vai valer. Aí ele continua. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Olha aí as obras. Então, se vocês não praticarem boas obras, não andarem no caminho correto de obediência, de nada vai valer. Se vocês fizerem isso, praticarem obras, emendar seus caminhos, eu vos farei habitar neste lugar. O apóstolo Paulo fala isso, né, em 2 Coríntios 6. Né, não vos associeis em um jugo desigual com os incrédulos. Porque se vocês se associarem a eles, praticando o que eles praticam, vocês serão eliminados da habitação. Mas se vocês se purificarem dessas coisas, eu habitarei com vocês. Eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Então emendai os vossos caminhos e as vossas obras, ações correspondentes, obediência. E como consequência, porque vocês praticaram obras, vos farei habitar neste lugar. Verso 4 de Jeremias 7. Olha o detalhe. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então, podemos associar os cambistas, eles estavam confiando no templo do Senhor. Deus nos deu essa bênção, essa dádiva, mas as ações não eram correspondentes com aquilo que eles diziam crer. Não basta apenas crer na ação de Deus em si, mas tem que haver resposta. Tiago capítulo 2 está escrito, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Quer certificar, ó louco, olha aí, fazendo uma alusão às virgens loucas, que a fé sem obras é morta? Olha aí. Então, não adianta só crer em Deus. Não adianta só acreditar na obra de Jesus. Não adianta só acreditar na dádiva que Ele me deu. Eu vou me acostumar como eles se acostumaram. Estou lá no templo todos os dias, mas as suas ações não eram correspondentes. Então não adianta se apoiar só no que Jesus fez. Nós temos que respondê-lo. Então não confieis em palavras falsas, porque muitos profetizavam, templo do Senhor, vocês vão vencer,
No mesmo contexto de Jeremias, estava lá, né? Todos os profetas a favor do rei, que estava andando em pecado. E Jeremias, não, vocês vão entrar em cativeiro, porque vocês não estão obedecendo, não estão se arrependendo. Então Jeremias foi humilhado, preso, maltratado, morreu, mas a palavra dele prevaleceu. Então não confieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo. Meus irmãos, praticar a justiça. O justo é aquele que pratica a justiça. É exatamente o que está escrito em 1 João, capítulo 3, verso 7. É daqui que João se inspirou. Olha o que ele escreveu. Não se deixe enganar, filhinhos. É o que mais tem acontecido nos nossos dias. Enganos. Então, cuidado, não se deixe enganar. Você não é justo só pelo que Jesus fez em si. Não, você é justo porque você responde a Ele em obediência. Não se deixe enganar. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Simples assim. Então, o linho fino que nós vestimos são os atos de justiça dos santos. Essa é a armadura que nós vestimos. Se nós vestimos a armadura de Deus, mas nós não praticamos os seus mandamentos, nós estamos perdendo tempo. Essa armadura não vai fazer valer na nossa vida, não vai nos proteger. Não vai. E quando formos usar a espada do Espírito, nada vai acontecer. Por quê? Porque nós não estamos andando em obediência. Então, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, quem ama cumpre a lei. O cumprimento da lei, meus irmãos, é amar Deus acima de todas as coisas e, como consequência, o próximo, como a nós mesmos. Verso 6. Se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após os outros deuses para o vosso mal. E como consequência, se vocês não fizerem isso, verso 7, aí sim, eu vos farei habitar neste lugar, nesse templo que vocês estão habitando aqui, eu vos farei habitar neste lugar. Mas não era um templo literal. Jesus estava profetizando acerca do templo dele, do santuário dele, que está sendo construído desde Adão, meus irmãos. Não é só a partir de Atos, não. Desde Adão, o corpo de Cristo está sendo edificado. Amém? Obviamente, nós contamos 2000 anos da edificação pós-morte de Jesus na cruz. Mas, na verdade, ele está edificando o seu corpo no período de 6.000 anos. Estamos muito próximos do 6º milênio. Quando chegar o 6º milênio, Jesus volta. E aí nós vamos habitar com ele para sempre. É esse aqui o sentido profético. Se vocês se apartarem dessas coisas mais, praticarem obras, justiça, obedecerem, eu vos farei habitar neste lugar. Por isso que o salmista fala, né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Reinaremos com ele para sempre. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Então, meus irmãos, até aqui nós podemos já entender o ambiente, o contexto de que Jesus falou que eles estavam fazendo na casa do meu pai casa de comércio, não estavam andando em obediência e eles foram considerados como um covil de salteadores, um covil de ladrões, de enganadores. A palavra de Deus diz que essas pessoas, elas enganam e são enganados. Ou seja, é um engano do pecado. Eles achavam de todo o coração que Deus não iria fazer nada com eles. Mas é o que? O pecado enganou. Da mesma forma como aconteceu com Eva. É certo, a serpente falando para Eva, né? É certo que Deus não vai fazer isso contigo. É certo que você não vai morrer. Então Satanás colocou em xeque uma promessa de Deus. Aí a Eva, poxa, ele me criou, ele me ama, é verdade, né? Eu vou comer isso aqui, é agradável para mim. Depois que ela deu para o marido, cabeça, morreu. Morreu ou não morreu? Morreu. Demorou para morrer, mas morreu. A morte entrou no mundo, a morte física entrou no mundo. Mas o último inimigo a ser vencido é exatamente essa morte física.
na ocasião da volta de Jesus. E só vai entrar com ele, só vai habitar com ele para sempre, quem de fato se purificar dessas coisas. Vamos ler o texto de 2 Coríntios? 2 Coríntios 6, 14 a 18 e o capítulo 7, verso 1, que é o mesmo contexto. Não vos prendai a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Jesus falou que a luz são práticas de boas obras, trevas, prática de mais obras. Mais para frente nós vamos meditar em João capítulo 3, que Jesus falou que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram mais. Então, quem está disposto a abandonar as más obras, vem para a luz. Porque a luz tudo manifesta. Mas, quem não quer vir à luz, continua praticando mais obras. Por isso que o apóstolo Paulo colocou aqui nesse contexto, que comunhão há a luz, que andar em santidade, e as trevas, andar na prática deliberada do pecado sem arrependimento. E que concórdia há entre Cristo e o Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E aqui nós vimos que eles estavam andando após outros deuses. E os outros deuses exigiam cultos a ele. E a grande parte dos cultos a outros deuses era prostituição. E ele continua. Porque vocês são o templo do Deus vivente. Então não façam do templo de vocês casa de comércio. Ou seja, tratar a piedade como fonte de lucro para poder se dar bem, porque só pensam em coisas terrenas. Vocês se tornam inimigos da cruz de Cristo porque só pensam em coisas terrenas. O amor ao dinheiro que está dominando a vida de vocês, a raiz de todos os males. Tremendo, né, meus irmãos? Olha uma palavra de Deus, ela se conecta. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Então vocês foram chamados para serem casa de oração, e não um covil de salteadores, para poder enganar as pessoas, viverem em pecados. Como Deus lhes disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Exatamente o que nós vimos aqui em Jeremias, totalmente conectado com a ação de Jesus na porta do templo, dos cambistas. Aí ele continua. Por isso, saí do meio deles. Saiam dessas práticas. Abandonem essas práticas. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Ou seja, não vivam na prática do pecado. E eu vos receberei. Então Deus só pode receber um pecador quando ele está disposto a se arrepender. E nós só continuaremos com Cristo até o fim se nós perseverarmos em praticar o bem, em praticar obras de justiça. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,19, acho que é 19, está escrito lá, não extingais o Espírito. Como é que nós extinguimos, apagamos o Espírito na nossa vida? Quando nós andamos deliberadamente em pecado e não queremos nos arrepender. Aí que Jesus fala, vem um Espírito que saiu dele antes da entrada do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus sai, e aquele que saiu vem com mais 7. E o estado final dele é pior do que o início. É exatamente o que Pedro fala na sua segunda carta. E não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Então Deus não é pai de todos. Ele é pai daqueles que nasceram de novo, porque se arrependeram e continuam na prática da obediência. Porque se nós de fato voltarmos a praticarmos deliberadamente o pecado, ele não será mais nosso pai, meus irmãos. Pai no sentido de se manifestar. Amém? E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. O filho, ele tem direito à herança. Só teremos herança se nós nos apartarmos dessas práticas. E aí sim, ele será o nosso pai que nos dará essa herança eterna. Obrigado, Jesus. Romanos capítulo 8, verso 13 e 14, está escrito lá, se vocês não andarem na carne, se vocês andarem na prática do pecado, na carne, viverem segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito refrear os feitos do corpo, vivereis. Por quê?
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós só seremos de fato guiados em triunfo, como filhos de Deus que receberemos a herança eterna, se nós não andarmos mais de acordo com a vontade da nossa carne. Pelo contrário, refrearmos os impulsos da carne pelo Espírito, porque o nosso Espírito está pronto. E como é que nós vencemos a carne? Fazendo o nosso deverzinho de casa, todos os dias se envolvendo com a palavra. Porque as nossas ações são consequências daquilo que nós pensamos. Então, se a nossa mente está saturada da palavra de Deus, as nossas ações vão ser de acordo com o que está na nossa mente. O nosso coração, a nossa mente. É dela aqui que procedem as fontes de vida. O que nós pensamos, nós somos. Tudo, meus irmãos, está aqui. A nossa escolha está aqui. A nossa salvação vem daqui, meus irmãos. Porque se nós renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus, nós vamos, de fato, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade. É através da mente que nós somos transformados de glória em glória. Apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, tudo que é honesto, pense nessas coisas. Tudo que está na palavra, é nisso que deve ocupar o vosso pensamento. Se vocês estão em Cristo Jesus, nasceram de novo, pensai nas coisas que são do alto. Pensem nas coisas do alto. Ou seja, pense na palavra. Medita na minha palavra dia e noite. Aí sim, você será bem sucedido no teu chamado e vai alcançar a herança eterna. É a palavra de Deus. Com que purificará o jovem seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra, meus irmãos, que nos limpa. Jesus falou para os seus discípulos, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então essa palavra limpa vocês. E aí o Pai vai sempre podando vocês para que vocês deem mais fruto ainda. Ou seja, o que te faz não dar fruto é a negligência em ser limpo pela palavra. Então, quando nós temos negligência em se envolver com a palavra de Deus, estamos fadados a não frutificar. E quem não frutifica, o Pai corta. E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim. Sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas de Deus habitar conosco para sempre, de recebermos a herança eterna, o que nós temos que fazer? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É isso que nós temos que fazer. Em 1 João capítulo 3, está escrito, filhinhos, hoje vocês são filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porém, quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é. Aí o que ele fala lá? Todos aqueles que têm nele essa esperança, essas promessas, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João capítulo 1, se temos por Pai aquele, né, que nos ressuscitou dentre os mortos, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele que julga sem acepção de pessoas, se temos por Pai, né, o nosso Pai, o que nós devemos fazer? Andar em santidade, ser santo, como ele é santo, em toda a nossa maneira de viver. É exatamente, meus irmãos, o que está aqui. Eu quero ser para vocês o pai de vocês, e vocês serão para mim filhos e filhas. Eu quero que vocês habitem nesse santuário para todo sempre, nessa nova Jerusalém para todo sempre. Mas para isso, vocês precisam se purificar desses erros. E é exatamente o texto que nós lemos aqui agora, nessa porção, né, de João capítulo 2, versos 13 a 22. Que Jesus falou que eles estavam fazendo da casa do meu pai comércio um covil de salteadores. E esse covil de salteadores tem um contexto que está em Jeremias 7 e também em Jeremias 8. E também, né, nós lemos Jeremias 1, enfim. Então, meus irmãos, vamos parar aqui. Nós temos muitas verdades para ler. Eu creio que, por causa do tempo, nós vamos dividir em mais partes essa porção. Na leitura de Jeremias, que vamos ler aqui, Jeremias 7, Jeremias 8, vocês vão ver, meus irmãos, como está conectado com a ascensão de Jesus e tem tudo a ver com os tempos que estamos vivendo e principalmente no período da última semana
que vai anteceder a volta de Jesus, em especial na primeira metade, em que as duas testemunhas, que é a igreja, estará cheia de um poder superabundante para tocar trombetas, para trazer juízo, em primeiro lugar, na casa de Deus, e depois se estenderá aos ímpios. Amém, queridos? Perdão pela correria, o tempo é curto, eu não posso gravar um vídeo muito longo, 30 minutos já são poucos que assistem, imagina um pouco mais, né? Então nós temos que gravar aos pouquinhos. Eu vou falar igual eu falei algumas vezes nessa série. Essa série vai ser longa, vai durar bastante tempo. Eu fiz essa série um tempo atrás via WhatsApp. Eu todos os dias praticamente saía na hora do meu almoço e gravava lá na rua, lá andando, que nem um doido, mas um doido de Deus. E essa série durou 136 partes. Foram mais de 130 horas de gravação. É claro que aqui no YouTube eu estou pedindo a Deus sabedoria para que possamos condensar, para que não fique tão longo. Mas vamos deixá-lo à vontade, vamos deixá-lo conduzir nossas gravações. Vamos ver como é que vai ser essa série aqui. Então não desanimem com a série. Cada gravação tem uma porção da palavra de Deus, tem uma revelação nova, tem um tema novo. Então não desanimem. Eu peço aos irmãos que, se possível for, compartilhem esses vídeos. Eu tenho analisado no meu canal que mais de 20% dos irmãos que estão assistindo esse canal ainda não se inscreveram. Se inscrevam, acionem o sino das notificações, curtam, compartilhem, para que o YouTube possa transformar esse vídeo em relevante e indicar para outros irmãos. É uma palavra que raramente é pregado nas igrejas nos dias de hoje, meus irmãos. Infelizmente, boa parte das igrejas não está pregando o genuíno evangelho, não está pregando a palavra como tem que ser e, de fato, não está preparando a igreja para os dias que virão. Tá? Então, eu gostaria muito que os irmãos fizessem esse favor, não por mim, mas pela palavra de Deus. A minha intenção não é ganhar dinheiro com o YouTube, minha intenção não é nada disso, nem ser famoso, não. A intenção do Espírito é fazer com que essa palavra alcance o maior número possível de pessoas. É claro que Deus vai trabalhando, e se alcançar só 200, tá bom, outro canal vai alcançar 1000, outro vai alcançar 10.000, e assim Deus vai trabalhando. E eu creio que essa ferramenta do YouTube é uma ferramenta poderosa nesses últimos dias, que tem despertado muito a igreja. Amém, meus irmãos? Tem um alcance maravilhoso a internet. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Tá bom? Eu conto com os irmãos. Então que o Senhor nos abençoe e até a próxima gravação.